Olá, boa noite a todos. Muito obrigado pelo carinho. Deixa eu colocar o microfone de lapela que eu acho que o som fica mais fácil. Muito bem, eu acredito que estamos agora ao vivo no Centro Espírita Chico Xavier. Muito obrigado pela presença. Meu nome é Antônio Carlos de Lima e hoje eu vou fazer uma palestra sobre a minha experiência com Chico Xavier. Agradeço ao carinho das pessoas que estão entrando e tenho certeza que logo essa pandemia passa e nós estaremos presencialmente. Inclusive quero levar alguns documentos que eu tenho para partilharmos. Antes de iniciar, meus irmãos, eu tenho o hábito de fazer uma oração. Então, fazendo uma oração para que Deus nos ilumine. Nossos anjos da guarda, nossos protetores, nos dê força, sabedoria e discernimento. Deus Pai de amor eterno, que sois amor, bondade, sabedoria. Manifestai agora neste momento, na mente, na presença, no lar de cada uma das pessoas que estão neste momento e dos demais que irão entrar. E também aquelas que tentarão e talvez não consigam assistir. Que a paz, a harmonia e a sabedoria de Deus se manifeste neste momento. Que as palavras aqui proferidas não sejam apenas do intelecto do Antônio Carlos, mas que eu consiga, através do equipamento do Antônio Carlos, transmitir um pouco de paz, de amor, e que tenhamos nestes minutos que iremos passar juntos, momentos de pleno amor, de um entrosamento contínuo entre irmãos, e que a paz reine entre nós. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, minha gente. Então, como eu estava dizendo, meu nome é Antônio Carlos de Lima. Eu estou espírita, né? Eu sou espírita há algumas décadas, pouco mais de 50 anos. E o que me levou ao espiritismo foi uma psicofonia. Eu não entendia isso, eu falava as coisas que iriam acontecer. Que comecei a falar e aquilo, como todo bom médico da época, hoje já está mudando um pouquinho, mas ainda é assim. Fui parar numa junta de parapsiquiatria do Hospital das Clínicas e depois de um tratamento meio longo e doloroso, um dos médicos, Antônio, muitas coisas que nós não resolvemos aqui na Federação Espírita, por que você não tenta? E fui para a Federação Espírita e lá abriu um pouco mais a minha vontade de estudar mais, fui me envolvendo, fui fazendo todos os cursos que tinha naquela época, isso assim, um pouco mais de 50 anos atrás. Mas eu não sou tão velho assim como vocês estão pensando, eu estou chegando nos 70, sou de 51. Eu era bem jovem, era de menor. De lá fui estudando, e a vida sempre me levou a isso. Depois fui passando, conheci a Seito Noé, ainda de menor, gostei, comecei a acompanhá-los, fui acompanhando a Seito Noé, paralelamente estudando o Espiritismo, sempre com livros, com amizades, e até que fui parar na diretoria da Seito Noé como diretor para a América Latina, na superintendência da Seito Noé que coordena a América Latina, eu era um deles, viajava, fiz muita coisa e montei uma empresa depois de algas marinhas e fui convidado para dar uma entrevista aqui. O Jeter, que eu tenho amizade, foi diretor da rede Boa Nova de rádio durante algumas décadas, me convidou para uma entrevista. Aquilo gerou, vamos montar um programa aqui. E montei o programa, 15 anos fiquei na Rede Boa Nova falando de algas marinhas. Nesse interim, na Rede Boa Nova, eu estou
abreviando aqui. Quando estivermos presencialmente, eu vou me alongar um pouco mais e dar alguns outros detalhes. Lá na Rede Boa Nova, eu comecei a conhecer algumas pessoas que eu conhecia de livros, de ouvir falar, de assistir uma palestra muito aqui, outra lá, algum seminário, mas conviver semanalmente. E houve uma época que eu tinha um programa diário na Rede Boa Nova. E durante 15 anos convivi com pessoas que eu só via através de livros ou numa entrevista de televisão, alguma coisa assim. E uma dessas pessoas, que eu tenho com muito carinho no meu coração, o Rubem Germiasi. O Rubem Germiasi conviveu muito tempo com Chico Xavier e ele tinha um programa. O programa do Rubem Germiasi na Rede Boa Nova de rádio era Lembrando Chico Xavier. Acho que muita gente deve ter ouvido Lembrando Chico Xavier. Então ele contava histórias, detalhes, alguma coisa sobre a vida de Chico Xavier. Tinha muito documento, muitas coisas. Nesse inteirinho, quando foi em 2012 foi o 10º aniversário do desencarne da morte do Chico Xavier. Aí a Rede Boa Nova fez um mês inteirinho em homenagem ao Chico Xavier. E o Rubem Germiasi, que já nessa época também já estava bem, com a idade bem avançada, ele mora no alto do Ipiranga, ele veio fazer os programas, 4 programas semanais dele, os 4 programas que ele tinha toda semana, ao vivo, com um convidado especial que teve uma ligação com o Chico Xavier. E aí chegou para mim, antes eu já sabia que no dia 30 ia ser aniversário e tal, uma semana antes de iniciar esse ciclo de programas, ele chegou em mim e falou: Antônio, você está sabendo o que eu vou fazer? Vou trazer uma pessoa, vou trazer uma daquelas das mães de Chico, uma senhora daquela que vou trazer isso, vou trazer. Eu falei: que bom! E no tal programa você vai dar uma entrevista para mim. Eu olhei para ele, falei: Rubens, eu tinha muita intimidade com ele. Falei: Rubens, você tem Alzheimer? Ele falou: por quê? Eu falei: você sabe que eu nunca cheguei perto do Chico Xavier. 8 vezes estivemos caravana para ir para lá, não deu certo. Quando o professor Massardo, fundador da Centuné, veio no Brasil, eu trabalhava na Ford, a Ford não me liberou. Rubens, eu não consigo chegar perto de pessoas elevadas, de espiritualidade, sempre nos baixinhos. Ele deu risada e falou assim: mas se eu já dei seu nome foi aprovado e você vai dar entrevista para mim, sim, falando da vida do Chico Xavier. Eu pensei comigo, falei: não é possível. Falei: então vamos fazer o seguinte, isso eu estou falando para vocês coisa de 2012, né? Há 8 anos atrás. Aí eu falei: vou te mandar 3 histórias que o povo pouco conhece, você escolhe uma delas e eu comento alguma coisa no teu programa. A única coisa que eu passo para ilustrar o programa. Ele pôs assim um dedo, eu estava com a minha esposa, ele pôs assim um dedo no meu nariz. Não. Você vai entrar sem papel, sem nada e vai falar o que a tua mediunidade mandar. Eu falei: você tem Alzheimer. Rubens, isso não vai ficar bom. A direção vai tirar o teu programa do ar. O que eu vou falar? E naquela semana, quando foi se aproximando os dias que eu tinha que dar a entrevista para ele, tudo acertado já, e esse programa foi gravado para virar um documento no 20º aniversário, talvez saia um livro. E aí no dia eu também fazia um programa um pouco antes do programa dele, e eu quase não dormi, minha gente. O que eu vou falar? Esse Rubens é meio doido, ele me colocou o que eu vou falar? Bom, cheguei no dia, estava meio nervoso, tomei um cafezinho, tomei uma água ali. Quem já esteve lá na Rede Boa Nova, quando era aqui na Vila, aqui no Alto. E eu entrei no estúdio, entramos no estúdio, um estúdio que eu estava acostumado a fazer programa ali. Tal, estamos no ar. Você está no ar, você está para o Brasil inteiro e para outros países também. E aí o Rubens jogou uns confetes em cima de mim, falando da minha mediunidade, o estilo de mediunidade que eu tenho, uma múltipla mediunidade, que tal. Jogou alguns confetes também sobre o que eu faço, diálogos, e me liberou o microfone. Quando liberou o microfone, eu comecei a falar.
Fui falando. Acabou o programa. Quando acabou o programa, doido para sair. Quando eu saio para fora, abro a porta do estúdio, tinha umas 6, 7 pessoas, 8 pessoas que queriam me abraçar, me beijar. Nossa, Antônio, não sabia que você sabia tanto do Chico. Eu falei, tá bom, eu também não sabia, mas eu não sei o que eu falei, eu não me lembro do que eu falei. E o Rubens me abraçando, não se preocupe, foi tudo bem, sim, falei para você que a tua mediunidade ia mandar e tal, foi o plano espiritual. Tá bom, Chico, Rubens, mas o que eu falei? E aí eu fui ouvir, porque o programa foi ao vivo para o ar e foi gravado, né? Ele foi gravado. Eu fui ouvir a gravação. Quando eu vi a gravação, fiquei... Para vocês entenderem, eu contei uma história que aconteceu, tomar um golinho de água. Eu contei uma história que aconteceu quando o Chico ainda morava em Pedro Leopoldo. E o Chico, ele achou um cachorro. O Chico saía, ele era funcionário público, né? E ele vinha, e muitas vezes antes de vir para casa, ele já ia fazer oração para alguém, no encontro, sempre com o evangelho debaixo do braço. Era o evangelho, segundo o Espiritismo, era direto com ele. Então, numa dessas vezes, ele achou esse cachorro que mancava com a parte traseira. E ficou com dó do cachorro. O cachorro foi seguindo ele. Isso quando ele vinha voltando, devia ser umas 9 horas. O pessoal fala que era muito de madrugada, mas não eram, porque não tinha luz elétrica naquela região onde ele morava. E, aliás, toda a cidade não tinha luz elétrica ainda. Só 5 ou 6 locais que tinham luz elétrica foram colocando depois. E ele achou o cachorro e levou para o fundo da casa. A casa dele era grande, quem conhece, viu algum filme onde ele morou, em Pedro Leopoldo, era grande. Então tinha uma casa um pouco mais para cima, à direita, e uma casa à esquerda. Os terrenos muito grandes, eram cerquinhas que eles faziam, e nas laterais fazia com arame farpado, colocava alguma planta para crescer, para ajudar na cerca viva. E o terreno muito grande lá no fundo, com algumas árvores. Ele levou o cachorro lá no fundo, enfincou 4 madeiras e mais uma, amarrou o cachorro com uma corda, colocou um pouco de água e tal, e foi fazer as suas higienes, se alimentar para dormir, para escrever alguma coisa. Ele sempre escrevia à noite antes de dormir. E no outro dia, o Chico saiu cedo, foi trabalhar. Quando ele voltou, já 9 horas, 8h30, 9 horas da noite, 9h30, o cachorro tinha quebrado, porque ele colocou 4 madeiras, colocou uma folha de zinco, que eles usavam muito como telhado naquela época, uma folha de zinco, e colocou matos em cima, porque era muito calor, para não ficar tão quente para o cachorro. O cachorro tinha derrubado tudo aquilo, estava lá correndo e tal, e contente, porque o Chico era o que alimentava o cachorro. Aí ele veio, deu comida para o cachorro, deu água, prendeu de novo as madeiras no chão lá, enfincou as madeiras, colocou de novo o zinco, colocou em cima. No outro dia, foram se repetindo. Essas duas vizinhas, a da direita, era uma vizinha, as duas eram extremamente católicas, mas a da direita ainda achava que o Chico era uma pessoa boa, que não fazia mal para ninguém, que era tudo bem. A da esquerda, o Chico é gente boa, mas ele mexe com umas coisas aí que não é bom. Nunca aceitou fazer uma oração junto com o Chico, nunca foi em nada do Chico, não queria se envolver. Achava que o que o Chico fazia não era coisa boa. Ele sim, ele era uma pessoa do bem, sempre caridoso e tal, mas o que ele mexia não era bom, não gostava dessa parte. E não tinham muito contato. Era um boa tarde, boa noite, alguma coisa assim, bom dia, no máximo. Mas ela, da janela da cozinha dela, ela via o Chico arrumando lá aquilo à noite. Ela começou a pensar, caramba, coitado do seu Chico, ele já sai para fazer essas montão de bobagem por aí. Chega, coitado, cansado, ainda esse traste desse cachorro atrapalhando a vida dele. E aí ela pensou. O marido dela trabalhava nas lavouras. E ele estava aplicando, com uma máquina, aplicando formicida tatu. Formicida tatu era um veneno para formiga fortíssimo que existia naquela época. Não sei se ainda existe nessa época.
E ela pegou um pouco desse formicida, colocou na carne e jogou pro cachorro. Claro, o cachorro comeu com um veneno forte daquele, morreu. O Chico chega à noite, o cachorro tá lá deitado, foi brincar, tava morto. Chorou, fez oração, cavou lá, enterrou, pôs uma florzinha em cima. De vez em quando ele regava. Passou-se o tempo. Um ano e 3 meses mais ou menos. A pseudo vizinha boa do lado de cima, pseudo boazinha, um dia conversando com o Chico, falou: Chico, o senhor nunca descobriu o que aconteceu com o cachorro do senhor? Com o seu cachorro? Que ele tinha até nome, não me recordo o nome do cachorro. O Chico falou assim: ah, foi Deus que levou, morreu. Não, não foi isso não. Foi a dona lá que colocou veneno na carne para matar o cachorro, colocou veneno da formiga. E o Chico: ah, mas isso deixa, tá da boca para fora. Por dentro ele sentiu alguma coisa. E essa alguma coisa, os trabalhos não começaram, não fluíam mais. O Manuel um dia falou para ele: Chico, depois de uns 15 dias que havia acontecido, Chico, você não percebeu que não está fluindo? Que nosso trabalho não está indo? Estamos em 2 folhas. E você não está percebendo que é a mágoa que você tem da outra mulher? É, mas eu estou fazendo oração. Não, ela não tirou um bem. Se eu escolho, eu vejo o que ela quer e dá um bem para ela. E o Chico foi conversar com uma vizinha, com a outra, descobriu que o sonho dessa senhora era uma máquina de costura Eugene. Uma máquina de costura Eugene naquele local e naquela época era mais ou menos você falar assim: eu vou para Marte agora. A Spencer está mandando lá os foguetes junto com a NASA, eu vou para Marte. É um sonho, mais que um sonho naquela época. Era alguma coisa inimaginável. Você não tinha noção da dificuldade que era conseguir isso. Só algumas famílias da elite que conseguiam, porque era feito na Europa, era caríssima, caríssima. E o Chico, o sonho dela é uma máquina de costura Eugene, foi na loja, uma loja grande, e procurou saber o preço. Ficou assustado com o preço. Não tinha dinheiro para comprar todo. E aí o pessoal falou: não, Chico, mas a gente pode parcelar para você e podemos fazer em 36 vezes, porque naquela época não tinha juro, né? 36 vezes fixa, não é juro. E aí ele concordou. Uma parte grande do salário ia para pagar, mas ele concordou e fizeram assim, sem entrada. E aí o Chico falou: eu vou comprar então, mas na seguinte condição: eu não quero que ela saiba que foi eu que dei essa máquina. Dei a máquina, que só eu sabendo já está bom. Mas, naquela época, se tiravam 3 ou 4 folhas. A nota fiscal era um livro grandão, parecia um A4. 3 ou 4 folhas, colocavam carbono, escrevia por cima. Tiravam 2 folhas ficavam no talonário. E veio lá, entregaram para essa senhora. Passou, entregou. Um dia depois, o Chico vem vindo. Eram umas 9h30 da noite, era uma época um pouco de frio. O Chico vem vindo. Quando ele virou na curva para começar a subir, ele viu a janela de um lado aberta, que eram 2 madeiras, tinha uma tramela no meio que fechava, aberta. E aquela luz amarela do lampião ou lamparina saindo. E ele falou: puxa, se tem gente acordada essa hora é porque não está muito legal. Mas o Chico não tinha amizade muito com eles, com essa senhora. Essa senhora rejeitava o Chico. Então ele não falou nada, foi passando devagar. Quando ele completou a curva, já dava para ver a porta da cozinha, que tinha 3 degraus e aquele clarão amarelo do lampião indo para o chão, aquela luz amarela. Quando o Chico viu, nossa, e essa senhora percebeu que o Chico estava chegando, ela gritou: Chico, Chico. O Chico parou, ela veio com os braços: você não sabe a felicidade que você me deu. Abraçou o Chico. Diz o Chico que nessa hora saiu uma luz negra, que só ele viu, e ficou tudo claro entre eles.
E a partir daí, os trabalhos começaram a fluir. Essa foi a história que eu contei. Aí, para virar um documento, para ser alguma coisa, para ser um fato, teria que ter a comprovação. E a Rede Boa Nova, junto com outras pessoas, foram atrás da história e chegaram à conclusão que realmente era verdade o que aconteceu e com mais detalhes, com alguns outros detalhes. Então, eu sempre pedia, Rubens, eu faço muita palestra em centros espíritas, em vários lugares, fiz muita palestra pelo Brasil afora, já tem outros locais. E eu estou com vontade de montar uma palestra falando da psicografia do Chico, na energia que ele colocou no começo em Pedro Leopoldo, quando ele era jovenzinho, porque o Chico é uma das poucas, aliás, que é a única pessoa do planeta que trabalhou 75 anos para o próximo, nunca para ele, não trabalhou nada para ele, trabalhou tudo para os outros, não deixou nada de si, e sempre trabalhando para o próximo. Com 17 anos começou e 75 anos trabalhando para o próximo. E aí eu queria o começo desse início, quando ele tinha 17, 18 anos. Depois, uns 40, uns 50, depois uns 90 anos, para ter. Ele falou assim, eu tenho um livro que foi feito 50 livros para os amigos do Chico. Eu vou trazer esse livro para você. Na outra semana, o Rubens chegou e me trouxe este livro aqui que eu vou mostrar para vocês. Este livro. Realmente 414, Chico Xavier. E dentro do livro tem a dedicatória, que o livro foi em 2010. Não, em 2005. Em 2005 foi editado esse livro para os amigos do Chico. Esse livro é do Rubens Gemias. Aí eu falei, tá bom, achei legal, falei, vou copiar tirar algumas cópias e te devolvo o livro. Ele falou, não, esse livro é seu. Eu tenho a convicção que ele tem que ficar nas suas mãos. Mas você vai gostar mais desta pasta. E me deu uma pasta preta, como eu estou mostrando aqui para vocês, uma pasta bem simples, preta, grossa, com várias folhas. Ele falou, não vai ler agora, leva para a tua casa, quando você estiver sossegado, você abre e leia. E aí eu peguei essa pasta, estava em casa um dia sossegado, num fim de semana, abri, e tem a transcrição de uma psicografia. Transcrição de uma psicografia. E logo em seguida, a psicografia original na letra do Chico. A psicografia original com lápis, como vocês podem observar, as letras parece que dá uma sequência, tá vendo? Muito bem, aí comecei a ler. O que mais interessante, essa psicografia, ela veio em um dia em que não havia ninguém dessa família lá, nenhum amigo, nenhum parente. E o próprio Chico foi buscar informação e descobriu que essa pessoa, chamada Denis, tem o endereço dele aqui, Alameda Joaquim Eugênio de Lima, apartamento, a data que foi postado lá, 24/1/77, e o remetente com a letra dele, não psicografia aqui, a letra dele mesmo, Francisco Cândido Xavier, caixa postal 56, CEP, Uberaba, Minas Gerais. Bom, é um documento. Eu fiquei encantado com isso. E esse documento eu ia ler e depois devolver para ele, porque ele tinha alguns documentos que vão virar filme, vão virar livro, essa psicografia, ia virar um livro. E aí eu comecei a ler a transcrição da psicografia. E em um dos trechos da psicografia, da transcrição,
que não foi o Chico que datilografou, foram amigos dele, pessoas que estavam lá. Até eu brinquei, falei com o Rubens, falei, pode ser até você que fez essa aí, porque ele fazia muito e dava atendimento para as pessoas. O Rubens Minhage também, além de virar a página muitas vezes. Em uma das partes ela fala assim, Denis, a vida tem caminhos que somente pude vislumbrar nos últimos dias em que estive fisicamente ao seu lado. Aquelas páginas do movimento Seicho Noye que pude ler me ajudaram muito. Quando eu li isso, aquelas páginas do movimento Seicho Noye me ajudaram muito, eu não me contive. Peguei o telefone e liguei para o Rubens. Falei, Rubens, você é bobinho, não é, Rubens? Você é danado, hein, Rubens? Ele falou, por quê? Eu falei, você sabia que eu fui diretor da Seicho Noye e me pega uma psicografia que fala sobre a Seicho Noye. Aí, do lado de lá, bobinho é você. Ele falou, eu tenho 600, naquela época, eu tenho 600 pastas como essa. Peguei aleatória uma. Mas eu ia pedir de volta. Mas já que ela te toca, assim como o livro, é seu, pode ficar para você. E aí fui ler a transcrição. É um senhor que tinha uma rede de postos de gasolina. A esposa dele ia num lugar, ia no outro, tal, vários lugares, sempre buscando a parte espiritual. E o marido não condenava, mas ele não entrava. A mulher entrava lá na reunião, no centro, onde que fosse, ele ia para uma padaria, tomava uma cervejinha, esperava uma hora, ela saía, pegava ela e levava embora. Não condenava, mas não participava. E quando foram visitar um parente no final de ano, perdeu, ali próximo de Mirassol, no interior de São Paulo, perdeu o controle do carro, bateu num viaduto. Quando acordou na UTI, o filho também estava internado e a mulher havia falecido. E isso deixou ele muito perturbado. Alguns amigos falaram, por que você não vai falar com o Chico? Ele pode te dar uma palavra, um conforto. E ele foi 3 vezes e não veio. E 6 meses depois veio essa psicografia que tranquilizou muito ele. E quando ele soube da morte do Chico, ele pegou essa psicografia e ligou para o Rubens e falou, Rubens, eu estou aqui, aquela psicografia original, eu quero devolver para você. Agora, olha que interessante. Na vida, muitas vezes, nós fazemos uma série de atividades, uma série de coisas que parece que não tem nada a ver, não está interrelacionado. Não está interrelacionado. Mas meu avô era mineiro, ele tinha o hábito de falar que não cai uma folha da árvore se Deus não quiser. Nós seres humanos no planeta, nós estamos interrelacionados, mais do que podemos imaginar. Antigamente, minha gente, para a gente pegar um DNA, você tinha que raspar uma célula, o cabelo, a unha, o sangue, uma célula da pessoa para fazer um estudo do DNA. Depois foram diminuindo a quantidade do material colhido para fazer o DNA. A ponto de só uma pequena parte da saliva ela já era suficiente para fazer o DNA. A gente vê em alguns filmes a pessoa pega a bituca do cigarro e ali a pessoa tem a célula dela ali. E hoje, em 2020, nós temos DNA de contato. Então, você encosta o dedo em algum lugar, ele passa para você o DNA dessa pessoa que interage com a gente. E o DNA, ele é uma espiral. Quando nós estamos felizes, essa espiral, como se fosse uma mola, ela expande. Quando você está triste, ela contrai. A relação do doador do DNA com o DNA é muito maior do que nós possamos imaginar. Tem um biólogo australiano, da Austrália. Ele foi fazer um trabalho de mestrado, de doutorado, de mestrado. E
E ele fez com placenta de mulheres. As mulheres tinham nenê, pegavam a placenta para estudar o DNA. Então ele queria ver a relação que a mãe tem com o filho mesmo quando não está perto. Ou seja, quando o filho está feliz, o DNA, a mãe recebe, expande o DNA e o filho também fica feliz. Há uma troca de informações entre a mãe e o filho. E aí ele pegava o DNA e colocava para os pesquisadores. Então quando a mãe recebia visita, estava tudo contente, o nenenzinho estava mamando, estava tudo bem, ia até alta, o DNA dela expandia. Quando o nenenzinho estava com dor de barriga e tal, que não mamava e alguma coisa, o DNA. Isso os cientistas, sem saber, eles anotavam quando expandia ou não o horário e coincidia os horários. Publicou aquilo numa revista científica, que não era uma revista super internacional, mas a revista circulou nos Estados Unidos, no Canadá, na França, na Inglaterra. A Universidade de Harvard descobriu e convocou ele, chamou ele para dar sequência nesse estudo, que ela queria patrocinar esse estudo lá. E esse estudo foi feito no campo de Harvard com pacientes que eram internados para fazer cirurgia. Então, quando o paciente estava tudo bem, o DNA e a célula desse paciente era passada para cientistas que ficavam monitorando o DNA em microscópios eletrônicos, né, que amplia milhares e milhares de vezes, para acompanhar o procedimento do DNA da pessoa. E aquilo foi publicado depois, a Universidade de Harvard expandiu, colocou numa revista que é conhecida, a Science, que é conhecida no mundo inteiro. Essa revista chegou na mão de um coordenador da CIA, da Polícia Secreta Americana. Essa Polícia Secreta Americana tinha interesse em saber quando um agente dela... Aí vocês podem falar assim, mas caramba, você estava falando do Chico Xavier? Tá, calma que eu chego lá, tem tudo a ver, lembra do DNA? Tem tudo a ver. Saber quando um agente não estaria sendo torturado, não torturado fisicamente, mas uma pressão psicológica, alguma coisa que estivesse interferindo. E aí colocaram 20 agentes, desde os que tinham 6 meses de CIA até aqueles que tinham 27, 20 e poucos anos, estavam se aposentando. E colocaram informações para essas pessoas assistirem. Eles não sabiam que eles iam ser cobaia, eles achavam que ia ser usado para alguma coisa e tal. E essas pessoas passavam na televisão filme da infância deles, quando faleceu uma tia, quando morreu um pai, quando houve um acidente. Em todos os momentos felizes, e as células foram dadas para dezenas de pesquisadores que tinham que acompanhar 6 horas, pelo menos, cada um acompanhava 6 horas, o monitoramento do DNA, e anotava quando expandia, quando contraía. E todos, quando estavam vendo o seu passado feliz, com perspectivas boas, expandia. Quando eram tristes, contraíam. Isso chegou-se, e aí a CIA foi expandindo, saiu do campus da Universidade de Harvard e começou a expandir. Quando chegou em 80 quilômetros, eles falaram, para nós tá bom, pode parar, parou, foi publicado, então, 80 quilômetros. O que significa isso? Significa que alguém que você gosta muito, que tem uma ligação de sangue com você, um parente, um tio, um sobrinho, um filho, que está até 80 quilômetros, já foi estudado. Existe uma relação direta, como se fosse um contato de celular entre os dois. Tudo que esse homem fez nesses 75 anos que ele se dedicou, ele expandiu o DNA dele por aí. Por isso que eu digo que eu não tive uma experiência física com o Chico. Talvez eu não tivesse preparado, sei lá, a gente não vai entender por quê. Mas várias vezes, 8 vezes, teve excursão para lá. Não podia, não dava certo, tinha que trabalhar no domingo, 1000 coisas. Ia na sexta-feira à noite, quando não dava, não podia, tinha que estender até o fim. 8 vezes. Quando o fundador da Seitian esteve no Brasil, a Ford, eu trabalhava na Ford, ela também não me liberou. A gente estava para o lançamento de um veículo, ela não me liberou. O meu departamento era departamento de desenvolvimento e não me liberou. Isso
demonstra que nós estamos interligados. Você que está me vendo agora, você está interligado com tudo de bom que tem. Porque as coisas más, ela não vai para frente, porque o DNA está contraído, não expande, não transmite muito rapidamente. Nós estamos todos interligados numa onda de amor. Há um tempo atrás, um centro aqui de Guarulhos recebeu uma psicografia de 1962, falando de uma catástrofe que podia vir, não sei o quê. E a USE me pediu para mim, na palestra, se eu pudesse esclarecer isso. Eu fui para lá, eu li a psicografia e falei, realmente, mas veja, logo depois disso, alguns anos depois disso, o Chico Xavier esteve no Pinga Fogo e lançou, através das ondas da televisão, que foi o programa de maior audiência até hoje da televisão mundial. Não teve um outro programa que ficou 4 horas no ar, batendo todos os recordes, todas as televisões estavam ligadas naquela época, raríssimas não estavam, no Chico Xavier, nos 2 programas, no primeiro e no programa de Natal. Então, nós estamos interligados. Você não precisa estar fisicamente, nós já somos nutridos. E vejam, outro dia nós estávamos comentando sobre o Chico. O Chico era uma pessoa que ele não falava não, sabe? O não dele era muito difícil de ser pronunciado. Até quando perguntaram para ele, plena guerra do Vietnã, Chico, você é o jornalista da Bandeirantes, você é contra a guerra do Vietnã? Ele falou, não, eu não sou contra a guerra, eu sou a favor da paz. Veja, até para falar da guerra, ele arrumou uma maneira que o DNA expande e não contrai. Então nós, que lutamos, que batalhamos, lutamos no sentido bom da coisa, né? Dentro de um movimento que visa expandir a espiritualidade no planeta, temos que ter certeza absoluta que estamos, sim, interligados em todos. E essa interligação nos está levando a um salto qualificativo. Porque na época de Jesus, a era de Jesus era a era de peixes. Peixe, sabe um peixe? Peixe está longe. Vai pescar um peixe, está aqui, outro está lá, até ele vir um anzol, né? Eu não gosto de pescar, mas... Agora, nós estamos entrando na era de aquários, como mais ou menos o quadro que tem aqui atrás. Isso aqui não é um aquário, isso aqui é um fundo do mar, uma foto do fundo do mar, mas está fechado. No aquário, os peixes ficam próximos um do outro. E é essa era que o DNA está se encostando, estamos trocando uma série de energias que nós estamos ficando salutares, estamos ficando criativos. Vejam, nós estamos em plena pandemia. Em 1918, quando começou a espanhola, que ela é uma gripe americana, né, mas ela recebe o nome de espanhola, quando começou, teve país que demorou 3 anos para descobrir que tinha, para saber o que tinha, a informação chegar. Em novembro, quando teve o primeiro alguma coisa, em dezembro já publicou alguma coisa. Você vê, em 6 meses depois, o mundo inteiro atrás de resolver. Nunca a humanidade se empenhou tanto para resolver alguma coisa. Isso é o plano espiritual já, fazendo uma purificação na Terra. Peraí, tá vendo como vocês estão? Não é só a parte material, é a parte espiritual que nós devemos valorizar. Porque nós somos esse ser espiritual. Isso que vocês estão vendo aqui não é o Antônio. É a casca, é a ferramenta que o Antônio usa. E o Antônio está dentro.
Nós somos tão importante, mas tão importante que nós moramos dentro do nosso corpo. E é essa morada tem que ser limpa, tem que ser organizada. Ok, mas o morador que está aí dentro, quem tem o poder do morador? Quem despede o morador? Quem manda ele embora ou fala, vai ficar mais tempo? É Deus, só Ele tem esse poder. Então, quando a gente pensa de Chico, que, puxa, uma pessoa assim, mas ele ficou magoado com a mulher e não estava fluindo. Então, perdoamos a nós próprios. Perdoar é um ato, é uma necessidade. Mais que uma necessidade, é uma obrigação moral. E quando nos perdoamos e nos avançamos, acreditando sempre no futuro, e o futuro não é o futuro daqui a 20, a 30, a 40 anos. É o futuro do hoje. Do hoje. Olha, eu não sei quanto tempo você está na doutrina espírita, não sei há quanto tempo você está, mas há 20 anos, vou até voltar um pouquinho, quando lançou aquela coleção Nosso Lar, quando lançou os livros Nosso Lar, as pessoas que são mais antigas sabem disso, o Chico foi censurado, o livro dele foi proibido de colocar porque aquilo era uma fantasia. Como ônibus voador, como conferência, teleconferência. E hoje nós tivemos ônibus espacial e estamos fazendo a teleconferência. Não estou presencialmente na presença de todos, mas todos estão presencialmente assistindo em suas casas, no seu lar, no teu carro, aonde vocês estiverem. Veja, isso é um salto de qualidade da mudança que nós estamos passando no planeta. Você não precisa estar presencialmente para receber. Da mesma maneira, o nosso DNA. Então, o dia que você não puder ir na casa espírita, não tem importância. Não fique apavorado, porque eu devia. Não, naquele momento, faça uma oração, porque o teu DNA vai receber as vibrações. É a mente interligada com o amor universal. E esse amor universal é a base de toda a felicidade da Terra. E para ser feliz, desde que começou a pandemia, minha gente, desde que começou, são 120 dias, um pouco mais, eu tenho feito toda noite uma palestra de meia hora pelo Facebook. Todo dia eu faço uma palestra com temas interligados. Meia hora. Comecei porque eu faço palestra há mais de 50 anos. Então tinha palestras agendadas, várias palestras agendadas. Todas, em vários lugares, foram suspensas. Não tinha condição de fazer, vamos respeitar. E aí minha filha, pai, faz isso, eu comecei a fazer. Então hoje a gente tem um grupo de amigos que está interligado. E essa interligação é a mesma coisa quando você está na casa espírita. Não está, mas presencialmente não está, mas mentalmente, espiritualmente, teu espírito está interligado com todos que estão aqui. São dezenas de pessoas que estão interligadas na ligação do amor. E o amor é a matéria-prima que liga matéria com espírito. Para você construir um prédio, você precisa de um tijolinho, mais um tijolinho, mais um tijolinho. A argamassa que interliga a estrutura desse edifício é o amor. E quando eu pergunto, muitos lugares eu vou perguntar, Deus é? Todo mundo fala, Deus é amor. E eu até brinco com o pessoal, quem acertar aqui o que eu escrevi que Deus é, e eu sempre escrevo, Deus é alegria também. Porque um lar alegre é um lar que tem Deus. Essas pessoas que andam sisudos, sabe, sério demais, porque eu tenho que impor respeito. Isso não é respeito. Isso é cara de maracujá murcho, não leva a nada. A alegria é a vida de Deus sendo manifestada. Um lar que tem alegria não tem desarmonia. É um lar que um brinca com o outro, faz gozação, brincadeira. É um lar alegre, de alto astral. Um lar que tem acusação, foi você. É um lar que tem baixa vibração. Ou seja, DNA contraído, longe da parte espiritual, longe do amor. Então, vamos trazer o amor para dentro do nosso lar.
Vamos trazer o amor para bem perto. Antigamente a gente tinha uma propaganda que a mulher fazia o arroz, parece, a pessoa comia. Aí falava, nossa, mas tá uma delícia. Aí o que ela falava? É o amor. Mas era o amor, era um tempero, um saquinho lá que ela punha um tempero. Ficou muito famoso na época. Esse tempero nós temos que colocar em tudo que fazemos. Tudo que fazemos, tudo que você vai fazer, você tem que colocar o amor. O amor é fantástico, é fundamental. Imagine, um ser trabalhou 75 anos para o próximo. E só por amor ele fez isso. Não fez nada por dinheiro, fez tudo por amor. Esse Rubens, ele me contou tantas histórias depois disso. Criamos um vínculo de amizade tão grande. Ele está meio adoentado, essa semana está meio adoentado, mas tem tantas histórias ele contou para mim nesses 15 anos de convivência que eu tive com ele. Foram inacreditáveis. E passei a ver o Chico de outra maneira. Não como aquela pessoa, mas como uma pessoa que está muito mais perto de mim do que eu imaginava. Um ser humano que terminava a reunião, ele ia lá no barzinho para tomar um café. E o pessoal ia junto. Ia todo mundo junto tomar o café. Não tem mais aquele bar lá. O Uberaba fechou. E depois ia para casa, muitas vezes ficava até 3 horas, 4 horas da manhã conversando. Eu inacreditável que no outro dia, 6 horas da manhã, 5h30, estava de pé de novo. Então, sempre com aquela alegria. Isso, o que motivou, o combustível desse ser fantástico é o amor. Então, vamos tentar. Já que o caminho já está, a gente sabe a direção, o norte para seguir. Nós não estamos indo para lá, indo para cá, indo a qualquer lugar. Você já se encontrou. Tudo que você for procurar que tenha Deus é bom, mas aonde você está, pode ter certeza, é bom. Porque quem não sabe para onde vai, qualquer lugar te leva a lugar nenhum. Então, você já se encontrou? Vou dar um conselho, né? Diz que conselho não é bom dar, né? Mas vou dar um conselho. Livro dos Espíritos. A base da doutrina espírita, Livro dos Espíritos. O Evangelho é maravilhoso. O Evangelho é a nossa maior ferramenta, mas a base da estrutura da doutrina espírita é o Livro dos Espíritos. Para vocês entenderem a realidade do Livro dos Espíritos, não existe nada no planeta, nada, como Sebastião Carvalho uma vez falou para mim, nada no planeta que você não... É, Livro dos Espíritos. Então, vamos ler pelo menos 1, 2, 5, 10 páginas. Criem esse hábito. Mal não vai fazer. Tá bom, gente? Eu sei que não me falaram o tempo que já passamos aqui, nós estamos quase a 50 minutos, então eu acredito que 50 minutos tá bom. Tá bom? Se alguém dá o joinha aí que tá bom, eu paro nos 50 minutos, senão a gente estende até 1 hora. Agora vou dar uma outra lembrança. Tem uma entrevista do Chico que eu acho fantástico, não sei se vocês já assistiram essa entrevista. Ele deu para a Hebe Camargo quando ela estava na Rede Bandeirantes no Natal de 1985. Está no YouTube. Vocês procurem no YouTube a entrevista do Chico Xavier, uma entrevista exclusiva que ele deu para a Hebe Camargo, um programa dela da Rede Bandeirantes de televisão, no Natal de 1985. Vocês vão ver que ele vai falar de tudo que está acontecendo agora, mas da maneira do Chico. E aí é bom porque você começa a perceber que coisas da nossa vida que está ajudando também. Caramba, o que ele está falando está acontecendo hoje. Porque nós somos seres humanos. Não importa a dimensão. A gente pega uma moral de Jesus, quando ele diz, dás a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, o que Jesus estaria dizendo? Pague os seus impostos, não seja sonegador. Não é isso? Ele está dizendo por aí. Não é matéria, Deus... Não é isso. E uma outra coisa que... uma vez eu li uma oração lá na Rádio Boa Nova, uma oração do dinheiro. Uma oração do dinheiro. E recebi
dezenas, logo que eu saio do estúdio, o Jeter, nossa, mas olha, que oração que você fez aí, que veio aqui umas 8 pessoas reclamando. Logo que eu saí, ao todo, entre 3 dias, teve 75 reclamações. Uma delas de uma pessoa brilhante do movimento espírita, falando que eu estava misturando materialismo com espiritualismo, que eu fiz uma oração materialista. Eu falei, pera um pouquinho, essa oração é a oração do dinheiro, do livro Dinheiro, de Chico Xavier, psicografia de Emmanuel, psicografado por Chico de Emmanuel. Aí o Jeter falou, então, você responde. Eu falei, tá, mas cuidado, não vai ser. Eu falei, não, vou responder nas palavras do Chico. E depois entrei em contato com a IDE de Araras. Falei, puta, vocês têm os livros? Eu gostaria de dar para os ouvintes e tal. Ele falou, ei, Antônio, o diretor da IDE falou para mim assim, Antônio, não tem, a gente não está editando esse livro. Eu falei, mas por quê? Vocês vão cair da cadeira com a resposta que ele me deu. Ele falou assim, espírita não gosta de dinheiro. Parecia. Eu falei, não, só está brincando, que é isso? O dinheiro, viu o dinheiro, metal, uma coisa ruim. Isso é coisa da cabeça, isso não existe. Eu não saio, brinquei com ele, eu falei, eu não saio cedo para ir trabalhar. Na época eu trabalhava no escritório na Vila Mariana. Eu moro em Guarulhos. Então, imagina, se eu não saio daqui para ir para lá, uma jornada, teve dia que choveu 3 horas para chegar na Vila Mariana. Para trocar o tempo de vida por dinheiro. Isso é prostituição, trocar o tempo de vida. O teu corpo por dinheiro, isso é prostituição. Nós não fazemos isso. Eu me dedico por amor. Em troca, vem o amor das outras pessoas na matéria dinheiro. E o dinheiro, você não tem que gastar dinheiro, você tem que usar. Então, usar o dinheiro. Usa sempre, não estou gastando, tá usando. Eu gastei, não, você usou, é usar. O termo é esse, porque é amor. Amor não se gasta, se usa. E aí ele falou assim para mim, no Rio Grande do Sul, tem uma distribuidora, está encalhado lá. Se você quiser, você fala com o Arnaldo. Liguei, comprei os 400 livros, acho que um pouco mais de 400 que ele tinha, fez um preço muito bom, e eu começava a dar de brinde para o pessoal. E aí em algumas palestras eu brincava e dava, quem quer dinheiro, brincando com você, está aqui o livro do dinheiro. E tem a oração do dinheiro. Porque nessa oração do dinheiro ele fala que o dinheiro também é Deus. Veja que interessante. Então, vamos usar os momentos que nós temos presenciais de estar com alguém para valorizar a vida que interliga. Quando não é presencial como agora, vamos vibrar para que Deus manifeste através de cada um a sua natureza divina. Todos nós temos o bom. Não existe ninguém no planeta que seja 100% ruim. Todos temos a parte boa. E quando você nutre a parte boa, ela vira uma árvore, cresce, dá frutos, dá flores, dá frutos, prospera. E é isso que precisamos fazer, valorizar o amor entre nós, independente da religião. Somos muitos, hoje já não somos tantos, mas somos atacados muitos. Né? Eu lembro na época que eu falava que eu vou pôr uma reunião espírita, vai bater tambor. Eu falei, eu sou um bom sambista, Então sempre levando para o lado da brincadeira. Mas manifestação do amor é fundamental. Muitas casas que me chamam para fazer palestra, eu pergunto, pessoal, quem frequenta aqui há mais tempo? 1 ano? Não, é 8, 10, 12, 15 anos. 15 anos, então você conhece todos aqui. Se eu perguntar o nome de cada um, o que ele faz, quantos filhos tem, você conhece tudo. Não. Só se conhece como breque de burro. Oi, tudo bem? Oi. Nós somos irmãos. Temos que ter essa harmonia, essa irmandade entre nós. E cuidar da casa. Cuidar da casa, cuidar da pintura, cuidar disso. Claro que você não tem tempo, mas colabora com um pouco a mais da tua contribuição que você possa fazer para ajudar isso, para apagar a luz, para tudo. Isso tudo envolve o amor para ficar. Demonstra que você tem um carinho por aquilo. Eu sei que eu estou me expandindo hoje, mas a proposta da palestra de hoje era minha experiência com Chico, que não foi uma experiência de carne, mas foi uma experiência de espírito. E até hoje me influi muito, me ajuda muito
quando eu lembro das caminhadas, do que ele fez, do que ele foi atacado e do que ele sofreu praticamente a vida toda, mas não reclamava, não criticava e sempre acreditando no amor do próximo. Porque essa é a máxima de Jesus. Amar o próximo como a ti mesmo. Aliás, o próximo, mais próximo é você. Se você não tem amor, você está dando alguma coisa que você não conhece. Nós só podemos dar o que nós temos. Vocês falam, Antônio, me dá essa camisa listrada. Eu tenho, porque é minha, eu posso dar. É minha, eu posso dar. O óculos eu posso dar, porque é meu. Agora, se eu não tenho, eu vou dar o quê? A gente dá o que não tem. E quem não tem amor, não dá amor. Então vamos cultivar o amor primeiro para nós. Você, não importa se você é alto, baixo, careca, gordo, cabelo azul, cabelo verde, não importa. Importa que dentro de você tem a vida de Deus. E você tem que se amar. Amar muito. Porque você corre o risco, menino, de ser processado pela lei de defesa do consumidor. Porque você está tentando empurrar alguma coisa que nem você gosta. Ou seja, percebe? Você não gosta, acha que está fazendo e quer que o outro goste de você, se ame. Não. Primeiro se ame, se goste, se nutra de bastante amor e dê amor para os outros. Faça muita oração para teu anjo da guarda te fortalecer no amor. Minha gente, eu sei que eu estou expandindo, mas prometo que da próxima vez vou perguntar o horário. Olha, já 57 minutos. Então, eu vou encerrar agradecendo a Deus. Muito obrigado pelo carinho, esse centro carinhoso que me deu, na primeira vez que estive lá, eu ganhei uma caderneta. Olha que interessante, eu lembrei agora, uma caderneta que eu usei, como jornalista que sou, usei muito. Aquela caderneta que tinha um logo do Chico. Eu pensei, que foi esse ganhou do Chico? Eu falei, não, ganhei do Centro Chico Xavier brincava. E muitos lugares me comentaram sobre ela. Então eu ganhei um centro carinhoso, muito obrigado pelo carinho de todos. Espero que algumas dessas palavras calem e façam a gente refletir. A ideia não é falar como um professor, como um sabichão. A ideia é despertar, provocar alguma semente que vocês possam buscar. Tá bom? A todos, uma ótima noite. E para encerrar, eu também vou fazer uma oração de encerramento que o Mestre Jesus, Deus, nossos anjos protetores, se manifeste, não através da vibração das ondas sonoras, do som da palavra, mas do amor que nos une e que possamos, através deste amor, fazer uma grande egrégora, majestosa egrégora de sentimentos nobres que o mundo está precisando. Que Deus proteja e ilumine os profissionais da saúde que hoje estão se desdobrando. Que Deus proteja as pessoas que tiveram esse vírus, os seus familiares, de paz, de serenidade. E que proteja também a todos nós que ainda não tivemos, por motivos que não sabemos porquê. Alguns são imunes e agradecemos por isso. Agradecemos também as pessoas que estão desafortunadas, lutando para se encontrar. Que Deus dê um pouco de luz, que os anjos da guarda dela desperte ela para alguma casa que possa ser auxiliada e que elas possam se encontrar. Para as pessoas que estão reclusas nas penitenciárias, nas prisões, que dê o conforto, que dê a paz para eles e para a família que está do lado de fora. Para os policiais, membros da Força de Segurança, que Deus zele por todos, que ao sair para trabalhar, retornem aos seus lares com tranquilidade, os profissionais da segurança, que vivem sempre preocupados e com medo.
para os políticos desse país. Que consigamos, na próxima eleição, eleger pessoas do bem para purificar aquela água, sejam das câmaras municipais, estaduais, lá de Brasília. E que neste momento, falando com você que está me vendo, que Deus toque o teu coração e que você consiga manifestar a sua natureza divina, que é fazer deste planeta um planeta muito melhor do que quando aqui chegamos. Que a paz de Deus esteja com todos nós, que assim seja. Amém. Gente, muito obrigado pelo carinho e uma boa noite a todos. Desculpa estender aí o horário, mas às vezes eu me empolgo com alguma coisa e quando eu tenho que falar alguma coisa do tipo, tem muita coisa que a gente pode falar, mas quando vai falar, parece que eu nem percebo a hora passar, tá bom? Fiquem todos na paz de Deus e até uma próxima. Boa noite.